Galera, boa tarde. Boa tarde já, né? Depois do meio-dia. Primeira vez de máscara, com um convidado ilustre na CBF. A gente já se fala há algum tempo e tentando arrumar a agenda. Primeira vez de máscara, vamos ver se vai ficar bom. Tem dificuldade com a máscara, confesso. Matheus, obrigado pelo carinho, pelo respeito, pela oportunidade de estar aqui dentro falando com você. Eu conheço um pouco o trabalho de vocês, a gente já esteve junto. Mas assim, uma entrevista acho que é bem mais bacana. Obrigado, valeu, tamo junto. Valeu, obrigado pelo convite. Vamos trocar uma ideia. A máscara, confesso também que não é. Nossa senhora, que não é loucura. muito fácil pra mim, mas vamos meter bronca desse jeito. É isso. Matheus, a primeira pergunta assim, que eu gosto de fazer sempre é a mais séria de toda da entrevista. Picanha ou costela? Costela. Um bom gaúcho, velho. Costelinha. Eu sabia. Gordurinha assim dentro, porra, costela. Sempre. Jura? Porra, costela fácil. Mas eu sou gringo do interior, então lá a gente é acostumado a comer costela. É costelão, costela, assado de tira, qualquer tipo. Aí. Engraçado, aqui no Rio de Janeiro a gente gosta de costela também. Mas a picanha é uma coisa assim, pra gente é meio que imaculado, entendeu? Meio que tipo assim, não, só compara com tudo, só não compara com picanha. Mas eu passei o carnaval em Laguna e a gente ficou em duas casas assim, a casa de baixo era um grupo de gaúchos. Quando eu falei isso, eles quase me mataram. Não, fala besteira, você não sabe de nada. Matheus, é o seguinte, a gente está às vésperas de mais 2 jogos de eliminatória, que o Brasil, graças a Deus, está dando de braçada, e a gente está bem perto de mais uma Copa América. A gente estava falando em off aqui. É o momento mais difícil da preparação da seleção brasileira? É um momento complicado, assim, principalmente pela situação de hoje, cara. Porque a gente vem de 6 meses praticamente sem convocar, sem ter essa interação com os atletas. Teve o adiamento da outra data FIFA, março, teve adiamento de março. Então, normalmente já é mais tenso, como eu te disse antes, a semana que vem, que é a semana que a gente tem que fechar a lista, a gente tem que completar a lista, mas por uma série de motivos essa tensão vai se alastrando um tempo maior, justamente por a gente não ter tido a data de março e ter que fazer muitas projeções, né? Então acaba complicando. Entendi. A gente, o público em geral, ele vê a saída da convocação. Fulano, Beltrano, vamos embora. Qual é o trabalho da CBF? Porque isso é curiosidade de todo mundo, é saber, tentar entender um pouquinho o que acontece antes. Qual o trabalho de vocês para com os clubes? Como é que é feito esse trâmite? É avisar o jogador primeiro? É consultar o jogador primeiro? É consultar o clube? Como é que funciona isso? A gente fecha a lista, a gente monta, normalmente a nossa lista sai a gente acaba a lista no dia da convocação mesmo. Então provavelmente 1 hora antes é quando a gente tá reunido na sala aqui do lado, na sala do homem. Fechou, é essa, vambora. Aí o treinador e o Juninho normalmente comunicam ao presidente quem são os convocados já. E nesse meio tempo o nosso departamento aqui começa a enviar a convocação para as federações e para os clubes. É em cima da hora, sim? No dia. Eu achei que fosse tipo assim, 3 dias antes, vou convocar o Felipe, vou convocar o Júlio, vou convocar o Adalberto. Achei que fosse... no dia a gente já envia para as federações e para os clubes para eles terem o conhecimento que o atleta dele está convocado durante o período FIFA. E da mesma maneira, alguns desses atletas se lesionou e a gente tem que acabar cortando, a gente tem que fazer essa comunicação de desconvocação aos clubes. Entendi. Aí depois vem saber os clubes. Por isso que eu acho até legal que querendo ou não, o atleta mesmo vai ficar sabendo na coletiva. Isso. Não vai ser alguma coisa interna, ele vai estar sabendo quando... Eu achei que, por exemplo, que houvesse uma consulta, tipo, vamos chutar aqui, Richarlison, vai. Achei que houvesse uma consulta ao Everton. Consulta que eu me refiro é o seguinte: como está o atleta também está com algum problema, está fazendo alguma fisioterapia fora do padrão, a gente vai chamá-lo dia tal. Eu achei que fosse assim. Na verdade, esse acompanhamento do atleta com o clube a gente tem direto. Sim, entendi. A gente convoca, ele voltou de convocação, a gente já manda um relatório de feedback do que ele fez com a gente fisicamente e um report, uma análise técnica e tática também.
E aí depois a gente vem com muitos clubes, a gente tem uma comunicação de 15 em 15 dias, de cada mês, para perguntar, justamente para saber isso, como é que é o processo do atleta. O atleta não jogou um jogo, a gente entra em contato ou com o atleta ou com o clube para procurar entender o porquê, para saber se é alguma lesão, se é alguma parte técnica, quais são os motivos. Entendi. E até o acompanhamento físico detalhado, de qual é o nível do atleta no momento. Bacana. Vocês não sabem, para quem nunca teve a oportunidade de estar aqui na CBF, é um departamento enorme, com menos pessoas quando a pandemia, mas um departamento enorme com várias salas e tal, coisa muito, muito bacana. Já tinha tido a oportunidade de vir aqui uma outra data e estou voltando hoje. E isso é bacana para saber vocês. Como é que funciona, Matheus, em relação a essa agenda de atletas, por exemplo? Vocês trabalham com quantos atletas em mente? Quantos atletas são catalogados, vamos botar assim? Como é que funciona essa entrada e saída de atletas? Queria que você falasse um pouquinho do teu dia a dia, do dia a dia da galera que trabalha aqui, sem ser o Tite, obviamente. Digamos que é assim, a gente sai de uma convocação, então automaticamente esses atletas que estão convocados, eles já são pré-selecionados para estar numa possível próxima convocação. Ok. Mas a gente chama de lista grossa, quando a gente vai preparar para uma convocação de aproximadamente 50 a 60 atletas, que a gente fica acompanhando durante um período... Contando com o goleiro? Contando com o goleiro. Tá. Durante um período antes de convocar. E conforme a gente vai chegando mais próximo a esse período de convocação, a gente começa a diminuir essa lista. Passou um período, a gente vê, vamos tirar 10 atletas, saem aproximadamente uns 10 atletas, fica com 45, 50 atletas. Tá. Vai chegando mais próximo, a gente vai reduzindo esse número. Para esse período agora, onde a gente está, a gente tem aproximadamente 32 atletas. Para sair 23 dia 14. Para sair 23 até sexta-feira da semana que vem. Que a gente tem que definir, se a gente divulgar ou não, a gente ainda não tem definido. Okay. Mas que para nós tem que estar definido na próxima sexta-feira esses 23 atletas. Entendi. Um dos dilemas principais da seleção, que é um assunto super recorrente desde que eu me entendo por gente, que é o seguinte: seleção é momento ou seleção é construção de casa? Eu, por exemplo, eu trabalho com futebol há 16 anos, não profissional, mas eu entendo que uma grande parte se dá a estofo, ao tamanho do cara. Ele passou, sei lá, 2 semanas, jogou mal 3 jogos. Vamos dar um exemplo, você não precisa falar, dar um exemplo meu. O Alisson, por exemplo, para mim é titular da seleção brasileira, na minha opinião. Passou jogos falhando. Aí a pessoa fala, não, mas é momento, fulano não falhou nessas 2 semanas. Existe esse percentual, existe isso na cabeça? Existe isso ou eu estou viajando, estou falando besteira? A gente... É um tema bem sensível, né? Porque Sim. é como acaba sendo o nosso critério. Sim. Que nem tu falou, então, eu penso dessa maneira. Sim. Então a gente procurou estabelecer alguns critérios. E hoje o que a gente tem muito forte? A gente usa 3 critérios. Sem um ser maior que o outro. Ok. Momento, como o atleta está no momento. Claro. O histórico dele na seleção. O que ele fez conosco desde que a gente assumiu, quando a gente trouxe tanto em treinamentos quanto em jogos. Porque o treinamento, quando a gente está acompanhando os treinos e está vendo o nível de intensidade, nível de enfrentamento de 23 atletas teoricamente melhor do Brasil, Sim. tu consegue diferenciar a qualidade de um ou outro, o que um cara pode entregar mais que o outro. Então, um momento histórico e não só nesse momento, uma consistência de carreira, que é o que tu falou. Tu tem um atleta que está fazendo uma temporada irregular, agora a última temporada dele foi sensacional. A gente sabe que o parâmetro dele é altíssimo, a prateleira que ele está a nível mundial é altíssima. A gente não pode descartar um atleta que vem oscilando um pouco, talvez nessa temporada, porque um outro cara está 15 dias jogando igual. Sim. Entendeu? Mas como a gente vive no Brasil, que é um celeiro de talentos também, a gente não pode fechar um olho para alguma joia que apareça de repente. Então, se a gente aparece um garoto, por exemplo, o Gabriel Menino. O Gabriel Menino, ele teve um histórico de lateral direito. Sim. Na base. A gente sobe de volante, né? Acompanhou jogos dele no profissional de lateral direito. E é um potencial da posição.
a gente pode também nos dar essa oportunidade de estar acompanhando esse garoto de perto para ver como é que é. Não necessariamente dos 23, bom exemplo, feliz exemplo. Não necessariamente o Gabriel Menino, naquele momento, está entre os 2 melhores laterais direitos do Brasil. É isso que quer dizer? Entendi. Perfeito? Ele pode estar entre os 5, 6, mas por ser jovem, por ter uma base na seleção, por ter feito seleção de base, por vocês enxergarem um talento maior, ele pode, de repente, vir numa convocação para que vocês vejam de perto, é isso? Exatamente, para a gente possa ter essa avaliação de perto também. Porque, como eu falei, o Brasil daqui a pouco, cada semana é capaz de um jogador estar num... Pô, esse cara tem que estar na seleção porque nós temos muito talento. Sim. Então a gente também, por vezes, se permite fazer essa observação conosco. Sim. E aí depois, tu ter uma sequência, ter utilização ou não, ou qual seria o plano de ideia de jogo com esse atleta ou não, aí vai da gente e dos treinamentos também. Bacana. Outra coisa que a gente fala muito no futebol, e eu também entendo e faria igual, tipo assim, a gente fala assim, o técnico de qualquer seleção do mundo convoca 85%, que são nomes unânimes. Os outros 15% pode ser gosto pessoal, pode ser segurança, pode ser uma aposta. É mais ou menos assim. Existe, tipo assim, olha, tá aqui a planilha detalhada das últimas 2 temporadas, sei lá. Pô, esse aqui foi bem melhor que esse aqui, mas não unanimidades, aí não conta, tipo, Neymar da vida não conta, Marquinhos não conta, todo o exemplo de atletas que possam isso. Pô, eu prefiro esse aqui que eu já conheço. Isso existe? Famosa confiança, né? Jogador de confiança. É que quem não trabalha com futebol acha que isso é absurdo. E quem está no meio do futebol entende perfeitamente que não um disparate, não é comparar, pô, o Felipe com o Neymar, não é isso. Mas dentro de um equilíbrio, você chamar isso existe. Como é que eu vou dizer? Eu posso traduzir isso em conhecer o atleta. Sim, também acho. Tem momentos que a gente tem a possibilidade de trazer um atleta e conhecer. E acredito que tu gera confiança quando tu conhece o que o atleta pode te entregar. Sim. Então tem momentos que a gente não tem esse período de estar trazendo um monte de atleta e conhecer ele, o que ele pode nos dar. Entendeu? Então talvez num momento ou outro assim possa ter uma diferença. Acho que é o Major. Passou. Pode passar se quiser. Acho que sim. Boa tarde. Professor, como vai? Tudo bem? Como vai? Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde. Tite. Então, mas eu não acredito que seja isso sem ter... Hoje em dia eu confesso que não é uma das coisas que passa nem em percentual e nem em escolha. Porque a gente baseia muito nossas ideias, nossa convocação no que os atletas podem nos entregar de acordo com o que eles fazem nos clubes dele. Entendeu? Sim. Então a gente procura, na nossa ideia de jogo, acho que hoje muito mais o que impera é a gente trazer atletas que possam corresponder em campo com o que eles fazem nos clubes, a nossa ideia de jogo. Porque a gente não tem um período longo de treinamento e de mudar muitas coisas. Sim. Talvez em competições a gente tenha um período um pouquinho maior. Sim. E hoje a gente tem 2 maneiras de jogar. Então isso é uma coisa que é mais fácil a gente trazer atletas que a gente não tenha tanto conhecimento. Porque a gente, de alguma ou outra maneira, que forma que a gente pode jogar, a gente joga ou 4-4-2 ou num 4-3-3. A gente tem essa capacidade de variar, independente de como a gente faz os ajustes, se vão para atacar ou para defender. Então. A gente pode pensar em atletas para trazer nas duas formações, que foi um pouco diferente no primeiro processo de Copa do Mundo. E quando a gente pega numa situação muito difícil da seleção brasileira... Estava em 6º, né? A gente teve que trazer uma seleção para dar uma resposta imediata em cima do que a gente queria. E era uma forma de jogar. Vamos implementar a maneira de jogo que a gente acredita que seja melhor para a seleção brasileira, para a gente obter esses resultados imediatos. E foi o que a gente foi construindo e conseguimos encantar daquela maneira. Sim. Um atleta de altíssimo nível jogando um futebol que o Brasil gostou de assistir, a gente teve prazer de trabalhar e de assistir.
E hoje a gente já tem uma flexibilidade maior de sistemas e de ideias também. Eu tô errado em falar, eu não gosto de número posicionamento para atacar. Eu acho que fica meio surreal. A gente viu o City PSG agora e viu Sim. Chelsea Real Madrid. Eu acho que essa busca de achar uma numeração no ataque, eu acho difícil, assim. Eu não sou muito a favor dessa linha de raciocínio, não. Mas vamos lá. O Brasil fez os 2 últimos jogos. O Brasil foi dono da bola durante o jogo todo. Era muito claro pra mim, você pode me corrigir, obviamente, que o Brasil jogou com os 2 zagueiros, com 2 volantes e o Danilo fazendo uma linha de 3 volantes e 5 em linha na frente. Bem parecido com o que o Guardiola joga às vezes. É isso? Ou falei besteira? Não, essa é a ideia. Essa é uma ideia com um pouco de variação de o Danilo tá podendo fazer uma saída de 3 também, dependendo de como o adversário vier fazer uma pressão. Mas a gente gosta mais quando o Danilo já tá num plano, já estivesse num plano mais à frente também. Tipo, os 2 zagueiros fazendo essa sustentação. Era Douglas Luiz, Casimiro e Danilo. Aí aqui fazia Lodge, Neymar, teve Firmino, Lodge, Firmino, Coutinho e Cebolinha, não é isso? Coutinho e Cebolinha contra a Bolívia. Isso. Aí depois contra a Venezuela a gente não tinha Ney, né? Jogou Everton Ribeiro. Isso, verdade. Richarlison, Gabriel Jesus de um lado e Firmino também, se não me engano. Entendi. E Lodge na amplitude. E com essa construção também. E o Casemiro não teve também, por Covid. Sim. Jogou a Alain de primeiro. Isso. Mas essas são estruturas que a gente tem inicial. Depois a gente acabou mexendo, quando a gente contra a Venezuela, que a gente bota o Paquetá, a gente faz com que o Paquetá trabalhe já num plano mais avançado, né? Então essa é um pouco a ideia de ter colocado o Paquetá no jogo, de ser o que o Douglas é um cara que constrói mais por trás e o Paquetá tem essa quebra de linha, esse lance pessoal um pouco maior. Então ele tem uma mobilidade, uma liberdade maior no campo ofensivo. A gente também a gente usa um 2-3-5, um 3-2-5 como uma estruturação básica. Tá. Mas um dos pensamentos nossos é que a gente tenha uma organização básica para que o talento individual possa aparecer. Para gerar espaço para o talento individual e não para engessar. A gente não quer um jogo de posição que fique 5 cones ali, 10 cones ali. Ó, cada um tem que estar no seu espaço, senão não vai acontecer. Não, a gente quer que gerar espaços para que o talento apareça. Porque a gente acredita que com organização, do jeito que o futebol hoje está, tu precisa organizar para que o talento floresça. Porque senão é muito fácil a marcação. Sim. A marcação sobrepor a criatividade. Então vamos Sim. organizar um pouco, gerar esses espaços para que os nossos melhores atletas, que o talento brasileiro apareça, né, cara? O Sampaio fala uma coisa muito legal, que o futebol brasileiro é o talento individual, é o 1 contra 1, é tu gerar espaços para que esses jogadores desequilibrantes possam fazer isso. Então é o que a gente procura, cara. Sim. Falando sobre jogador e tal, isso é outro debate que a gente vê sempre em rede social, na rua e tal. É o jogador europeu, o brasileiro que está na Europa há muito tempo, e o jogador brasileiro. Eu tenho muito claro para mim que o futebol brasileiro, não o jogador brasileiro, o futebol brasileiro está numa divisão abaixo do europeu. Isso eu tenho muito firme para mim. Abaixo em tudo. Não só por culpa do atleta, não é isso. Por culpa de todo o processo, de tudo isso de muito tempo. Economia, campos ruins, etc. E eu bato muita boca com o pessoal no Instagram, você deve ver algumas vezes, que as pessoas não entendem, por exemplo, o que A foi e B não foi. Que eu falo assim, B tem uma exigência aqui, A tem uma exigência aqui. Isso é entendido no meio dos jogadores? O público não consegue entender, raramente. O público em geral, digo o povão que não tem tanto acesso à informação, que é a nossa maioria. O Brasil é muito grande e nem todo mundo tem internet, nem todo mundo tem 4, 5G, não tem esse acesso. Isso pesa para vocês? O jogador que vem do Brasil é diferente do jogador que vem lá de fora? Sem citar nomes, obviamente. Sim, claro. A intensidade do futebol europeu muitas vezes é visivelmente maior que a do futebol brasileiro. Por N razões, tu até citou algumas, cara.
Primeiro que a gente trabalha com uma logística aqui que é logística de continente. Os atletas é foda. Como é que tu vai Ainda esqueci de falar do calendário, que é extremamente longo. Como é que tu vai exigir um nível de intensidade dos atletas quando daqui a pouco eles têm que estar viajando 4, 5 horas para fazer jogo a cada 70 horas? É bizarro. E joga, recupera. Qualidade de gramado influencia muito. Porque pra mim a velocidade do gramado às vezes dita um pouco a velocidade do jogo. Também acho. Inclusive quando a gente vem em seleção, quando a gente faz jogos em gramados que não tão bons, é mais difícil para nós produzirmos melhor, para nós criarmos mais do que quando a gente faz jogos bons. Por isso que a gente gosta sempre que o gramado esteja em qualidade alta quando joga no Brasil e gramados rápidos. Porque dá menos tempo para o adversário chegar numa marcação. Até porque é raro algum time no mundo não trocar posse com o Brasil, não é todo mundo. Exato. E financeiramente, cara, quando tu tem financeiramente tanto dinheiro, tu acaba trazendo os melhores jogadores do mundo, como é na Europa. E além de trazer os melhores talentos, tu traz os melhores atletas. Sim. Entendeu? Então acaba. Não quer dizer que os atletas top do Brasil, que joguem no Brasil, possam manter ou não esse nível conosco. Porque a gente trouxe o Cebolinha é um exemplo. O Cebolinha na Copa América estava no Grêmio, chegou e fez a diferença. Um dos melhores jogadores da Copa América. Sim. Aqui jogando no Brasil. Então esse atleta ele tem que estar no altíssimo nível no Brasil para corresponder aos atletas que vêm de fora, em nível de enfrentamento. Sim. Porque eles têm rotineiramente nível de enfrentamento maior. O físico é outro também, né, Matheus? Aqui às vezes alterna. Tu faz jogos com maior intensidade e menor intensidade. O jogo Palmeiras e Flamengo, a final da Supercopa, foi um jogo de altíssimo nível e alta intensidade. Sim, muito. Aí, se tu pegar esse jogo como parâmetro, tu pode falar, ó, esse jogo talvez é um nível de enfrentamento europeu. Mas vou te falar, isso foi um jogo, foi um expoente, foi uma coisa à parte, né? Foi uma apêndice. Foi muito bom esse jogo, eu vi esse jogo inteiro por acaso. E realmente, foi o que você falou, foi nível futebol europeu. Mas é muito raro ter um jogo assim, Matheus. E, e também, não só pelos atletas, mas também por essas outras variáveis que eu te falei também, de tempo, de descanso, de gramado. O gramado lá estava um espetáculo. Eu fui no jogo, estava um sol, tava um calor gostoso, mas não estava um calor abafante, não estava que fosse influenciar na partida. E se eu não me engano, as duas equipes tiveram pelo menos uma semana de preparação. Acho que sim. Para a partida. Acho que sim. A gente estava assistindo e para te ver como esse calendário também e não machuca só nós, porque o nível de intensidade, nível dos jogos europeus também, ao meu modo de ver, nos últimos tempos teve uma caída por essa sequência forte de jogos. E pandemia, 6 meses paradas, etc. Tanto de talento quanto fisicamente. Aí você vai assistir um Everton e Aston Villa, que as duas equipes passaram uma semana praticamente descansando. Pô, o jogo foi alucinante, cara. Sim. Que é o que você entra no outro... Pô, tu dá uma semana de descanso, dá as condições de trabalho. Provavelmente eles devem ter viajado 1 hora para o jogo. Pertinho. Então faz com que isso cresça. Mas não desmerecendo o Campeonato Brasileiro, mas eu acredito que hoje em dia o atleta tem que estar buscando o seu ápice físico, técnico e mental e de descanso, porque para mim futebol não é só a hora que tu tá no treino e que tu tá no jogo. Claro. Tu tem que te cuidar em casa, tu tem que te cuidar no teu trabalho, tu tem que te dedicar, tu tem que ter descanso para te estar alcançando esse nível máximo. E acredito que se o atleta no Brasil tem esse conhecimento, tem esse entendimento, ele vai chegar ao mais alto nível, e aí vai depender de ele receber propostas e sair ou não, que daí é a questão financeira que a gente falou. Pô, o cara tá arrebentando aqui no Brasil, tá jogando pra caramba, fisicamente, tecnicamente tá arrebentando. Recebeu uma proposta de fora, mas resolveu ficar. Esse cara de alto nível tá com totais condições de seleção brasileira também. A gente agora vai ter essa convocação para 2 eventos gigantes que vão acontecer: a Copa América, em mesma data a Eurocopa lá fora, e as Olimpíadas. A gente tem a geração 97, né, que é a geração teto, que, só para você entender, até a Olimpíada são 23 anos, só que por conta do adiamento da Olimpíada no passado, foi dada a oportunidade dos atletas da geração que nasceram no último ano, 97, estarem aptos. A Olimpíada cedeu mais um ano, o COI deu mais um ano para o atleta, então quer dizer, quem podia ano passado vai poder esse ano. Eu acho que a geração 97 do Brasil, 97, 99, 2000, uma geração muito forte. Inclusive, muitos deles jogam na principal já faz tempo. Sim. Gabriel Jesus, Richarlison, Lodge, Militão,
Tem Rodrigo, tem Vinícius. Cebolinha 9,6, né? Cebolinha 9,6 e o Gabigol também 9,6 e tal. Arthur 9,6. Paquetá. Paquetá. Arthur 9,7. Paquetá Tá também. 97. Paquetá 97. 98 e Arthur 97. Isso. Não, Arthur tá fora. Arthur 9,5. Arthur é meia. É 9,5. É. Bruno Guimarães. Aí tem o Matheus Gerson. Cunha, Gerson, todo mundo. A pergunta é, como é que faz esse bololô agora aqui? Como é que resolve essa... Primeiro que a Olimpíada não é data FIFA, né? Sim. A Olimpíada depende da liberação do atleta, aí a CBF não tem nada a ver com isso. Isso. A CBF nem o COB, né? Não tem nada a ver com isso, se o clube vai liberar ou não tem obrigação. Copa América tem, às vezes rola até negociação, né? Ah, não vou na Copa América, mas vou na Olimpíada. Bem, como é que senta? Tite com... Me fugiu o nome dele. Jardine. O Jardine. Como é que vocês fazem? É complicado, porque eu não sei te dizer, cara. Não tem regra, né? Não tem. Essa situação que a gente está vivendo hoje, que se a gente tivesse... Provavelmente, se nós tivéssemos mais tempo de construção de equipe, era pra gente ter tido até agora 6 ou 7, se eu não me engano, jogos de... datas FIFA de eliminatória. Nós tivemos 2. Você diz desde o início. Isso. Pós-Copa. Isso. Ok, perfeito. Então a gente está num processo que é muito complicado. E como também tem uma geração com muitos nomes, muitos atletas, a gente vai acabar tentando encontrar uma solução, a melhor solução possível. Só que hoje eu não sei dizer como é que a gente vai fazer. A gente tem convocação semana que vem, a gente tem que fechar a lista da Copa América dia 10 de junho, que é depois das nossas convocações, depois da nossa data FIFA de eliminatórias. Sim. E ainda assim, depois também é o fechamento dessa data de convocação olímpica. Okay. Então acredito que muito vai ser trabalhado tanto para com os clubes, tanto para conosco da melhor maneira possível. Eu estou te perguntando isso porque... Não tô querendo fugir mesmo, não, porque eu não sei te dizer, eu sei que cara, não. se eu não, óbvio, você tem, por exemplo, no pré-olímpico, que foi na Colômbia, eu tive na Grande Comari e tal, entrevistando a galera e tal, e vi que foram pouquíssimos liberados de fora. Matheus Cunha veio, do Hertha, Paulinho veio do Bayer Leverkusen, veio Dodô, se não me engano, lateral, e veio o rapaz do Shakhtar no meio campo, me fugiu o nome dele agora. Bahia. Não, no Bahia não. O Marcos Antônio, né? Não, é outro jogador. Bem, o TT? O TT tava no Grêmio. Acho que era do Corinthians, qual é o nome dele? Maicon, isso. Tava voltando de lesão. É isso. E foi um salseiro danado lá. E a gente vê um risco de ficar fora, olhando pra cá, uma infinidade de opções de jogadores acima de 97. E aquilo gera preocupação porque não ficou fora, porque quando a Argentina encaixou tudo, foi 3-0, mas tipo assim, tava aqui na... Talvez a maior dificuldade não seja nem nossa, seja do Jardine e da Olímpica mesmo, porque como tu falou, por não ser data FIFA, os clubes não têm responsabilidade nenhuma de liberar os atletas. Então é muito mais da própria capacidade ou do atleta conseguir conversar e fazer com que o clube entenda a importância para ele estar que se fosse na mesma data era mais fácil de resolver. Porque não é mais férias, os caras já estão em fase final de pré-temporada, alguns têm início de competição. Então, para mim, essa é a maior questão de dúvida para eles. Porque, por exemplo, o Jardine, ele usa todo esse aparato da CBF? Sim. É igual? Eles têm uma sala aqui do lado também. Sim. No meio seguinte, a gente tem... Sim. Dados é igual? Sim. A formação de dados é da base para o profissional. A gente tem o máximo que a gente possa encontrar. Lógico que talvez não tenha quanto profissional, porque a gente tem acesso a mais jogos, provavelmente mais jogos sejam transmitidos e tudo, mas tudo que a gente consegue de assimilar de dados, eles também têm de alguma forma esse acesso a dados. Até como a gente trabalha com a Scout, se a gente pede para que o iScout acompanhe ou alguma competição de base, alguma coisa, para nos gerar dados, eles também fazem. Entendi. Você acredita que 2022 a gente... Isso é outra discussão de rede social que eu trago, porque a galera gosta de perguntar. Eu entendo que a gente está numa gaveta de seis seleções no mundo, no máximo 6. Meu entendimento. Brasil, Portugal, França, Inglaterra
e Alemanha. Eu nem boto a Espanha, não. As pessoas falam, você tá maluco, sei o quê, fulano, não sei o quê. As pessoas vão viajando. Eu acho a Copa do Mundo uma das coisas mais injustas do futebol. Acho que ela carrega todo o glamour que tem que carregar mesmo. Mas a Copa do Mundo, pra mim, não pode ser... Ela não pode ser chancela de brabo, pereba. Eu acho que vamos supor, são 4 em 4 anos. Você pegou uma gripezinha, um resfriado, você pode pegar a Copa. Você teve uma bolha no dedão do pé, pode pegar a Copa. Então, quer dizer, você pode ter uma infecção e você pode pegar uma Copa. Então, eu acho que a amostragem é muito curta. O Brasil hoje enxerga que deve algo ao futebol, às seleções europeias, ou não? Não. Para mim o que eu posso fazer é acrescentar talvez umas 2 outras seleções a essas 6 que tu falou, uma Bélgica, Espanha, no processo, a própria Espanha. E uma outra surpresa que acaba tendo uma geração, uma Uruguai, Argentina. Isso, a Argentina vem numa construção muito forte também de elenco, assim. Está um pouco diferente dos últimos anos, acho que eles podem dar bastante trabalho também. Mas eu acredito que a gente está nesse patamar, sim. E com essa construção de chegar numa Copa do Mundo, se a gente conseguir consolidar e manter esse crescimento e essas ideias e o nosso trabalho ir cada vez se consolidando mais, a gente chegar muito forte para com essas seleções, e acredito num potencial top 4, assim, de nós chegarmos consolidado para estar nesse nível, assim. Você acha que males podem vir para bem? Por exemplo, você acabou de falar que de 6 datas FIFA tiveram 2, né? 6 jogos, perdão, né? Tiveram 2 nisso? Aproximadamente, isso, não tenho certeza, mas de 5 a 6 datas FIFA. Você acha que esse achatamento perto da Copa pode ser uma vantagem? Achatamento que eu digo o seguinte, mais jogos num espaço curto de tempo próximo à Copa. Porque, por exemplo, a Europa agora fez 3 jogos, não fez 2. Eu acredito que a gente vai ter que saber utilizar isso para o nosso bem. Talvez ideal não o fosse. Talvez o ideal fosse a gente ter jogado a Copa América no ano passado, entendeu? Os atletas vinham com um período, ter um descanso, porque querendo ou não, esses atletas vêm de praticamente 2 temporadas seguidas e vão para uma Copa América agora. E é difícil a gente convocar atletas sem pensar numa Copa do Mundo para a Copa América, então precisa fortalecer muito nossa equipe. Então a gente vem num processo, tem uma Copa América agora, tem mais datas sequências que a gente vai ter setembro, outubro, novembro e janeiro do outro ano. Então tu acrescenta mais uma data FIFA. Mas você concorda comigo? Entendeu? Concorda comigo que, para mim, o maior problema da seleção, principalmente brasileira, argentina, uruguaia, sul-americana, a gente perde pelo menos 36 horas de deslocamento pessoal da Europa para cá e a Europa está ali do lado. Sim, tá. Com certeza. Então, com certeza. O que acontece? Quando a gente tem muitos jogos próximo do nosso foco principal, esse entrosamento não pode ser facilitado, por mais que haja desgaste, por mais o desgaste de todos. Você acha que não pode ser uma vantagem isso? Para mim essa é a parte boa. Para mim eu vejo com bons olhos isso. Por isso que eu falei que eu acredito que a gente tem que fazer com que isso seja produtivo para nós. E querendo ou não, por tu ter uma sequência maior de jogos em cima de uma competição, a tendência é fortalecer e que a gente chegue mais preparado para a competição. Né? Então, sim, eu acredito que possa ser um benefício para nós, contando que é sempre bom esse período de amistosos antes da Copa, quando a gente consegue enfrentar, porque é o período que a gente consegue enfrentar as seleções europeias. Que é um problema sério isso. Sério. Que é muito difícil, principalmente como a UEFA tem feito as próprias competições lá agora. Ela criou a Nations League e acabou os amistosos. Então é uma questão que a gente busca muito. E por achatar a gente vai talvez não conseguir enfrentar algumas delas. Que a gente estava já planejando, talvez a gente não consiga, porque agora é o calendário cheio de eliminatórias. Né? Sim. Mas a gente ainda vai ter um hiato que a gente está buscando o nível mais forte de adversários. Mas eu vou ser bem sincero, Edu. Muita gente fala, tem que jogar com seleção europeia, tem que jogar com seleção europeia. Eu acredito muito mais que se a gente está com a nossa seleção forte,
com os atletas saudáveis, bem fisicamente, sem ter essa intercorrência grande de lesões, para mim a gente não precisa ter teste de contra clubes europeus e amistosos antes de jogar na Copa do Mundo. Eu acredito muito na capacidade nossa, nos nossos atletas, da nossa seleção, na nossa preparação para chegar no jogo de Copa do Mundo, mesmo que a gente não jogue amistosos contra europeus. É que eu acho que a linha de raciocínio, que faz, na minha opinião, bastante sentido, é justamente o conhecimento de confronto, o conhecimento de estilo de jogo, o conhecimento, tipo assim, de não se chocar com o novo. Porque o novo é do ser humano, né? O novo causa medo em 99% das pessoas. Medo que eu me refiro é um passo mais lento, é um raciocínio mais pesado, mais lento, você não ter a confiança total de saber, pô, aquele cara ali, se eu der aqui perto, ele não chega. E você conhecia, você tem intimidade com o teu adversário. Eu acho que isso nos prejudica, assim. Eu tenho essa... Mas isso não é culpa sua, nem do Tite, nem de ninguém. Tipo assim, lógico que a gente gostaria de estar jogando direto contra eles, sim, né? Constantemente. É o que eu tô falando, que isso não é um motivo da gente não conseguir performar quando chegar lá. Até porque esses atletas se enfrentam semanalmente, a grande maioria deles. Sim, ou isso é jogam verdade. junto ou se enfrentam. Sim, é verdade. Entendeu? Tu tá familiarizado com o nível de enfrentamento contra clubes europeus. Lógico que seria um plus, seria algo a mais, mas não é o que vai acabar definindo. A gente no Brasil tem uma dor de cabeça com isso, cara. Um ensinamento diário de quem acredita nisso do futebol e tal. Prazer, como vai? Tudo bem? Senhor César Sampaio. A educação daqui, da CBF, desse núcleo de futebol, que pô, o Tite já entrou, o César Sampaio entrou, a gente está conversando aqui, para com o público, desse lance de espetáculo, esse lance de show. E eu bato muito na tecla que a última seleção que deu show talvez tenha sido a Espanha de 2010, por conta de 7 titulares no time. A Alemanha, aquele fatídico 7-1 no jogo anterior, foi 1-0 contra a Argélia na prorrogação. Então, a França ganhou de um modo bastante burocrático, bastante zelo, preocupado em não tomar gol, nada de... Porque a gente não consegue educar as pessoas que enxergam que o futebol mudou. O futebol hoje se joga em 30 metros, 40 metros. Que não existe mais aquele uso do campo todo, até o campo inclusive diminuiu, tudo. Por que a gente tem essa dificuldade no Brasil, essa insistência de espetáculo, sabendo que não funciona mais. A seleção brasileira não consegue ser o City, o Bayern. Os caras têm 200 treinamentos em 2 anos, estão juntos todos os dias. Com vocês ou qualquer outra pessoa que aqui tivesse, não consegue. Qual é a dificuldade de a gente comunicar isso para o público entenda isso? É muito difícil, né? Foda, viu? Essa é tranquila, pô. Mais fácil, mais difícil que costela e picanha. Eu acho que é um pouco cultural, cara. Sim. O brasileiro cresceu com a magia do futebol, né? O brasileiro vai jogar pelada para dar caneta. O brasileiro vai jogar pelada para dar um drible de efeito, para fazer um golaço. Sim. Muitas vezes. E aí o lado competitivo, às vezes, pra magia, o lado competitivo se vai um pouquinho pro lado. Sim, verdade. Entendeu? Total. Então, todo mundo espera que a seleção brasileira seja mágica. Mas todo mundo... Mas é real. É completamente real. Hoje é difícil... Pô, hoje é difícil... Hoje é impossível ser mágico. Não é impossível ser mágico, mas é como eu te falei. Hoje os espaços para magia estão muito menores. Muito talvez o talento precise de 2 segundos para ser mágico hoje em dia. Talvez um passe seja mágico, talvez uma leitura que tu não encosta na bola, mas tu faz uma leitura de jogo para que gere uma situação para um outro companheiro seja mágico. Sim.
hoje em dia é difícil tu criar quando tu ser mágico quando uma seleção vem e joga com um 5-4-1, 4-5-1, para na frente da área, estaciona o ônibus ali e fala, ó, dá cruzamento, joga com cruzamento que é assim que eu vou te dar o espaço. É foda, cara, não é fácil. E aí é essa capacidade da gente conseguir com que o adversário gere momentos de magia para nós. É o adversário mesmo, porque quando o adversário nos dá espaço, a gente vai ser mágico. Também acho. Porque a gente tem jogadores que vão ter essa magia. Mas tem é difícil, Neymar, Gabriel né? Jesus, Vini Júnior, a gente tem Paquetá, a gente tem Rodrigo, a gente tem milhares de atletas que são mágicos. Os brasileiros até hoje são procurados no mundo inteiro por essa capacidade. Mas é muito difícil, cara. É muito difícil. E a gente não procura magia no nosso futebol. E acho que nem pode, tá? A gente procura a criação, a eficiência, ser sólido, porque a gente acredita que quanto mais a gente tiver a capacidade de vencer, maior vai ser a nossa capacidade de dar espetáculo. Porque a confiança está atrelada a isso. E o torcedor brasileiro, ele vai seguir a linha de resultados. Porque é a nossa cultura também. Se nós tivermos torcedor barra imprensa, né? Todos, porque eu acredito que muita parte da imprensa também é torcedor. Como torcedores. Ou contra ou a favor. Como a torcida também é, ou contra ou a favor. Por gosto. Sim. Tanto a imprensa quanto a torcida, quanto os profissionais do meio. E a gente quer dar espetáculo, cara. O que a gente mais quer é dar espetáculo. Lógico que a gente quer ganhar. Aí é a maneira de ver. Pra mim, a maneira com que a gente teve a capacidade de controlar e envolver o Uruguai e Montevidéu nesse jogo, foi grande, cara. Sim, não dúvida. Foi grande, foi. Como a gente ganhou da outra vez do Uruguai lá, 4-1 de virada, um jogo encardido também nas outras eliminatórias. Também tem pode ser denominado espetáculo. Aí a gente conseguir entender com o futebol de hoje, como o futebol é jogado, onde se encontram esses momentos mágicos. Outra coisa que ficou chancelado para a equipe do Tite, isso aqui, é que o Tite é um cara retranqueiro. Final da Copa América, eu tive o prazer de abrir a coletiva de imprensa, não sei se tu lembra, no título. E eu fiz de propósito aquilo ali porque eu tenho muita bronca de uma boa parte da imprensa do jeito que faz. Eu posso falar pra você assim, Matheus, olha, eu acho que o Tite errou em tal coisa, eu preferi que o Tite fosse em tal linha. Se o Tite ficar chateado comigo, errado é o Tite. Se eu falar assim, o Tite é um Paraná, sabe, aí é falta de respeito. E naquela data, eu não sei como é que tá hoje em dia esse scout certeza de cabeça. O Brasil naquela data, final da Copa América, era o primeiro do ranking em confrontos entre os 20 primeiros do ranking. Ok? Exemplo, as 20 primeiras seleções, o confronto entre elas, o Brasil era o primeiro, disparado, com mais gol. O segundo era a França, não valia, exemplo, o Brasil e Senegal não valia para esse número. E a obra coletiva, perguntando pro Tite, isso, assim, Tite, você tem esse dado, jogou 3 competições, ganhou 2, Copa América e eliminatória passada, a Copa do Mundo, quem entende minimamente futebol, sabe que a Bélgica não defendeu bem. Defender bem, pra mim, é outra coisa. A Bélgica tomou bolada e a bola não entrou. E faz parte do espetáculo, faz parte. Acabou, perdeu, um abraço. Beleza. E essa quantidade de críticas é muito grande. Seu pai, de forma muito educada, ele não aproveitou para bater, não. Ele foi diplomático. E eu queria muito que ele tivesse batido. Eu fiz de propósito, pela bronca que eu estava naquele dia, da imprensa, porque se não sei se manifestar, obviamente, se não quiser, eu vi torcendo contra alguns. O jogo que foi encardido, que foi dos pênaltis, que eu quase tive um treco, tava um frio miserável em Porto Alegre, tava um frio louco, uma ventania lá em cima, o estádio, para quem não conhece, o estádio é assim, é bem alto, um vento danado. E quando o Brasil ganhou, eu fiz a questão de olhar para trás, né? Porque eu tava no meio, olhar para todo mundo, né? Pô, você via uma grande maioria, tipo assim, porra, os caras passaram. É um dificultador.
para nós esse rótulo, mesmo que seja mentiroso, que a seleção brasileira é retranqueira, esses rótulos foram criados que a seleção convoca mais do Corinthians, porque o Tite passou por... Essas bobeiras, que eu colocaram como bobeira, isso atrapalha. Eu acredito tô pegando levinho com você. Edu, pra mim tudo que não faz uma análise de uma construção de trabalho, já com a ideia de diminuir um trabalho, atrapalha. Perfeito. E rotular, né? Entendeu? O rótulo é muito ruim. É ruim porque cada momento tem uma circunstância e tem uma tomada de decisão. Tu vai tomando decisões ao longo da carreira, tu vai aprendendo, consolidando ideias. Você concorda com algumas críticas? Agora sim. Eu não concordo com o Tite em tudo que faz, Sim. obviamente. E acho que é do jogo mesmo. Algumas convocações, eu também não gostei de dois nomes. Acho que esse questionamento faz crescer. A ideia da crítica não é ruim, cara. A ideia da crítica é muito positiva. A ideia da crítica é muito boa. É muito bom se tu critica um trabalho, se tu critica com uma maneira de pensar um trabalho, se tu critica decisões. Eu não consigo entender como muita gente no Brasil critica pessoas e não trabalhos. Ou maneiras de pensar. Sim. Eu acho que quando tu faz uma análise, pô, tu acompanha um treino, acompanha um trabalho, tu vê, acompanhei uma semana de treino de um clube, acompanhei uma semana de treino de uma seleção, vi tudo que eles planejaram no jogo, chegou no jogo, deu nada certo. Eles fizeram uma análise completamente do adversário que eles tentaram, não deu certo, foi completamente ao contrário. Para mim tem que ser criticado o processo, porque o processo gera um resultado. É muito fácil tu elogiar quando vai ganhar de 5-0 um jogo, no outro dia bate pau, pô, jogou pra caralho, fez tudo que planejou deu certo. E às vezes não foi. Muitas vezes o 5-0 é construído no acaso. Exato. Muitas vezes. Exato. Então eu acredito que falta um pouco mais de atenção às críticas ao trabalho. Sim. E não geral. As pessoas escrevem pra mim, pô, Edu, te interrompi, perdão. Pô, Edu, você defende muito e tal. E eu falo o seguinte, eu defendo porque eu acredito no trabalho que eu enxergo. Isso não quer dizer que dos 23 nomes chamados, eu concordo com os 23. Perfeito. Acho que nunca concordei com os 23. Provavelmente eu, quando estava de fora, nunca concordava com os 23. Exatamente. E isso que eu te falar, é uma construção... É uma construção de todos, do processo. Eu consigo entender que A, que B, que C podem estar em momentos melhores, ou foi aquele assunto que a gente falou no início da entrevista. Eu não concordo com os 23, acho que nunca. Mas eu consigo entender. Vou te ser sincero, acho que umas 2 vezes eu não entendi algum nome. De não entender. Sim. Tipo assim, pô, mas da onde que ele tirou isso? Da onde que veio tal nome? Exemplo, vamos lá. Ah, eu prefiro o Romário, você prefere o Ronaldo. Se chamar o Ronaldo ou não chamar o Romário, beleza. Eu prefiro o Romário. Sim. Sacou? Vai dizer, pô, pra mim é o Romário. Mas pra mim é o Romário mesmo. Mas dá pra entender, pô, Ronaldo, beleza. Então, eu acho que as pessoas têm essa dificuldade nessa leitura de... Agora acho que eu consegui bolar, porque muitas vezes as pessoas que avaliam criticam com a ideia da cabeça deles. Eles não procuram entender qual é a nossa, quais são os nossos critérios, quais são as nossas ideias para a gente estar tomando aquela decisão. Porque daí, ao invés de tu criticar o nome, tu vai criticar a ideia, o que é produtivo, porque para te criticar a ideia, tu tem que analisar a ideia. Tu entendeu? Então, sim. Pô, a gente, que nem tu falou, talvez tu não tenha concordado com alguns nomes porque tu não conseguiu entender a nossa ideia. Talvez se a gente tivesse conversado, se a gente tivesse até tido a oportunidade numa coletiva perguntado, tu conseguisse entender a ideia. Poderia continuar discordando. Sim, perfeito. Só que, pô, daí dentro da ideia deles faz sentido. E é uma busca de compreender quais são as características dos treinadores, e não só nosso, mas os treinadores em geral. Tu não pode exigir que um treinador que tem uma característica de carreira, construiu a carreira inteira de uma maneira, chegue num clube com uma filosofia completamente diferente e ele se transforme para fazer com que o clube funcione. Sim. Quando os clubes têm que entender, quando eles contratam os treinadores, a maneira que o treinador trabalha. O treinador tem que entender qual é o contexto do clube
o jornalista tem que entender as ideias de cada um e procurar ver como é que isso aí vai funcionar. O comentarista, o jornalista, o torcedor, quem gosta de assistir futebol. Hoje eu acredito que se tu vê a seleção brasileira, tu vê uma equipe dessa comissão técnica, uma equipe do Tite, tu vai conseguir identificar o modelo de jogo. Se a gente sai daqui e vai para outro lugar, tu vai conseguir entender as ideias. Tu vai conseguir entender como é que o treinador pensa. Como muitas vezes fala, ó, o Guardiola pensa dessa forma, o Klopp pensa dessa forma, o Fernando Diniz pensa dessa forma, o Abel pensa dessa forma, o Renato Gaúcho, e assim o Rogério Ceni, e assim vai. O Jesus que passou aqui, o Crespo hoje, como está implementando um trabalho. Eu acredito que essas ideias, elas têm que ser questionadas, têm que ser criticadas, mas elas têm que ser entendidas para isso, né? Porque para mim a crítica sem entendimento é maldade daí. Aí tu só gera maldade, tu gera que é clique, que é like, quer gerar polêmica. É isso. Penso igual. Mateusão, estamos chegando já 1 hora, bateu 1 hora já? 55? 50. Primeiro de tudo, queria desejar boa sorte. Não só a você, como alguns que estão aqui atrás. O César está ali, o Tite esteve aqui. Eu passei muitos anos da minha vida contra a seleção brasileira. E vou te explicar por quê. Eu entendia que não era sério o trabalho. Isso é uma opinião particular, obviamente. E aquilo me fazia mal. E eu enxergava muita política na seleção brasileira. E eu não lido muito bem com isso. E a vinda do Tite, ia falar seu pai, que é seu pai, obviamente. É os dois. Exatamente. E as pessoas também usam isso de má fé, né? Mas deixa pra lá. Eu passei a torcer novamente, tem alguns anos já. E tenho vergonha de ter torcido contra lá atrás. Mas vergonha de verdade mesmo. Tenho 40 anos, já vi muita coisa e entendo que poderia ter sido indiferente. Torcer contra não acho bacana. Eu queria desejar sorte a vocês. Tenho certeza que o trabalho é muito sério. Futebol é um esporte de maluco. É um esporte com menos racionalidade, com menos uma variação de problemas dentro do jogo que eu entendo como esportista e tal. Acho que tem mais variações para dar errado mesmo com um trabalho muito perfeito. A gente vê hoje o Guardiola, que para mim é o maior técnico da história do futebol, demorar 10 anos para chegar ali novamente a uma final de Champions League, mesmo tendo um orçamento muito grande por onde passou. E a matemática exata no futebol não existe mais. A gente vê os últimos 5 campeões do mundo. As últimas 5 Copas são 5 campeões diferentes. A Champions League, os últimos 4 anos, estão completamente clubes diferentes. O futebol vive um ciclo mundial de equilíbrio. E eu desejo toda a sorte do mundo para vocês. Primeiro agora a Copa América, que se Deus quiser vou estar lá cobrindo. Boa sorte a você, boa sorte ao seu pai, boa sorte à seleção brasileira, que vocês façam as melhores escolhas. E vão ter sempre a minha torcida. Obrigado. Obrigado, Edu. Obrigado pelas palavras aí. Independente de troca de pensamento, de pensamento diferente, não troca de pensamento, mas talvez ideias diferentes. O que importa é que tu saiba e que todos que saibam que a nossa ideia é sempre fazer o melhor para o futebol brasileiro. Entendi. Melhor para a seleção brasileira e que as nossas decisões é buscando a felicidade de todos que torcem para a seleção brasileira. É isso. Veramente, de coração e que estão ali nos apoiando, que é para esses que a gente faz o nosso melhor possível sempre. Obrigado pela torcida. Tamo junto. Valeu. Abraço. Fui clear.